Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Ação Sustentável, nosso programa de sustentabilidade que traz novidades e soluções que precisam ser debatidas para mudar a imagem do agro com fatos, provando que a prática sustentável já é uma realidade, tanto no campo quanto em diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje, eu recebo aqui no estúdio o engenheiro florestal André Babi, que também é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Nós vamos falar sobre regularização ambiental no Brasil e vários fatos aí que desafiam o poder público e que ele precisa enfrentar para resolver essas questões. No quadro Ideia Sustentável, nós vamos conhecer um projeto que tem o objetivo de levar conhecimento para autoridades e cidadãos sobre o uso consciente da água. O Ação Sustentável começa agora. E eu recebo com muita alegria aqui, e eu falo com alegria porque é meu amigo, o André Babi. Ele é engenheiro florestal e ele é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, está aqui em São Paulo para fazer uma tese aí de doutorado. Eu aproveitei e roubei ele. André, seja muito bem-vindo, obrigada por nos atender. Olá, Samanta, satisfação estar aqui no Terra Viva, um prazer enorme. E estar também trabalhando em São Paulo, tendo um pouquinho de contato com esse contexto aqui que é maravilhoso. Ele foi, pessoal, ele foi secretário de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso. E aí a gente já viu toda a confusão, né? Fronteira agrícola, começo de Amazônia, essa pujança do agro e também um monte de óleos em cima por conta de desmatamento, emissão de gás de efeito estufa. Como é que foi essa experiência, André? Olha, trabalhar com o Mato Grosso é fantástico, é desafiador acima de tudo. Imagino. Mas dá para você ter noção que é possível sim produzir, conservar e incluir, né? Que foi um programa bastante famoso que nós lançamos na nossa gestão. Então, é possível sim desenvolver, trabalhar as commodities agrícolas, agropecuária como um todo e preservar o meio ambiente. O Mato Grosso tem mais de 67% do seu território muito preservado. Então, é possível sim, reduzimos queimadas, reduzimos desmatamento, então ficamos bastante felizes com a nossa gestão. Não, que ótimo, que ótimo. Eu tenho aqui um VT para a gente dar uma olhadinha, dentro desse contexto do que a gente vai conversar, vamos ver o que ele tem aí. O assunto já tramita no Congresso Nacional há 12 anos, mas os deputados acreditam que agora há um clima favorável para a aprovação. Também está sendo construído um acordo com a Frente Parlamentar da Agropecuária para a votação da matéria. Eu acho que, na verdade, está faltando mais essa concertação, essa articulação dos parlamentares da Frente Parlamentar Ambientalista com a frente do agronegócio. E a hora que a gente chegar num entendimento, acho que a coisa avança. Nós já estamos acumulando 12 anos de debates para chegar num ponto de equilíbrio ali, mais ou menos no meio termo, sem prejudicar nem o objetivo final, que é preservar o ambiente, e também não, assim, abrir uma oportunidade para que o desenvolvimento deixe de acontecer, né? A grande questão a ser decidida é quem irá pagar pelos serviços ambientais. Aprovar uma legislação, implementar o cumprimento dessa legislação e arrumar o dinheiro, que é a parte mais difícil, porque com certeza ninguém é a favor da criação de novos tributos. De outro lado, cabe ao país também cobrar dos demais países que exigem, né, que o país mantenha a totalidade de suas florestas, né, porque eles abriram todas as deles, de que esses países interessados e beneficiários da eventual conservação, eles paguem por isso. Até porque eles não vão renunciar ao uso das suas terras para recompor floresta. André, então dentro desse contexto do que você falou, que é possível sim produzir, conservar e incluir. Tem que ter pagamento por serviço ambiental ou sem isso não dá certo? Olha, o pagamento por serviço ambiental, nós acreditamos que seja um plus, né? Do serviço ecossistêmico, do que a natureza já tem beneficiado para que a gente possa produzir, para que a gente possa explorar os recursos naturais. Mas sem pagamento por serviços ambientais também é possível. É preciso achar aí uma balança, porque a métrica econômica ainda não foi bem desenvolvida, né? O próprio mercado de carbono ele não se estabilizou por completo. Portanto, o pagamento por serviços ambientais é um desafio sim, há possibilidade, já tem alguns serviços desses sendo trabalhados, até mesmo no estado de Mato Grosso nós fizemos uma compensação das reduções de emissões de gases de efeito estufa e fizemos um combinado com o Reino Unido e da Noruega e também da
da Alemanha, onde nós capitalizamos dinheiro com relação a isso, algo em torno de 170 milhões de reais. Fundo Amazônia? Não, esse foi um trabalho no REN, né, que é o Red Oil Movers, ou seja, quem foram os protagonistas ou os líderes mundiais na redução dos gases de efeito estufa. O Mato Grosso reduziu algo em torno de 3,8 gigatonelada. Tá, me dá uma noção de grandeza. A gente precisa reduzir o quê? 43% das emissões do que a gente emitiu em 2005 e o que é este número para o nosso produtor entender? Olha só, a importância desse número, Samantha. Só os Estados Unidos, no governo Obama, com todo o trabalho de transportes que ele desempenhou para trabalhar toda a matriz energética e também fazer a redução das emissões no período em que ele foi presidente da República dos Estados Unidos da América, os Estados Unidos todo reduziu 6 gigatoneladas. Uau! Ou seja, nós e fizemos o Mato Grosso muito. Fez... Né, nós precisamos aí, como diz no jargão popular, né, na fazenda, gargantear por aí que nós fizemos sim e fizemos muito sobre o meio ambiente. Tenho certeza, a gente precisa comunicar melhor tudo isso. Com certeza. Mas eu fico pensando o seguinte, dentro de todo esse contexto, inclusive foi bacana a gente falar aqui de Alemanha, porque está nesse imbróglio, queremos o dinheiro, não queremos o dinheiro da Alemanha, enfim. Se não houver pagamento por serviço ambiental no Brasil, a gente consegue, com o sistema de cadastro ambiental rural, organização de APPs, reservas legais, ter uma sustentabilidade, porque é possível desmatar ainda. A gente precisa dizer para o mundo isso, né? É possível desmatar. A Amazônia tem 80% de reserva legal. O 20% que eu posso sim. Não é pecado, não é ilegal e faz parte do desenvolvimento. É possível fazer isso de um ponto de vista sustentável? Nós temos fiscalização para isso? Você que foi do órgão ambiental, o órgão ambiental tem fôlego, tem pernas para acompanhar esse desenvolvimento sustentável? Olha, Samantha, possível né? Requer investimento, tem um orçamento, uma parte financeira que precisa ser colocada em pauta. Agora, nós já temos a experiência que o cadastro ambiental rural é sim uma oportunidade de monitoramento e de gestão, acima de tudo, não só das áreas abertas, mas também das áreas que estão preservadas, seja floresta, seja reserva legal ou área de preservação permanente, que nós poderíamos aí estar ganhando, né, a compensação aí do pagamento de serviços ambientais. Contudo, o Brasil tem hoje quase 6 milhões de propriedades rurais cadastradas, apenas aí 3% foram analisadas e nós não falamos nem sobre validadas, isso é um dado do Serviço Florestal Brasileiro, recentemente lançado, e que para dar vazão nisso tudo precisaríamos de algo em torno de 2 bilhões de reais. É um dado do Ministério do Meio Ambiente. Não, é da Agricultura agora. Agricultura hoje, que o Serviço Florestal está lá com a gloriosa ministra Tereza Cristina. Então, possível precisamos fazer um sincronismo em termos de entendimento e sustentabilidade e fazer uma boa relação política, diplomática, para que a gente mostre de fato o quanto que nós já preservamos e estamos preservando e conseguimos produzir, dobrar a produção só com as horas que nós temos hoje abertas e degradadas. A tecnologia nesse ponto da sustentabilidade para o Brasil foi muito importante no sentido de aumentar a produtividade do cerrado, de levar um diferencial de produção. O Mato Grosso é mestre nisso, tem instituições muito bem consolidadas em relação a isso, né? Sim, sem dúvida nenhuma. O agronegócio, no celeiro ali no centro-oeste brasileiro, ele dominou técnicas jamais vistas, né? A Embrapa hoje, com toda a sua expertise, a parte de tecnologia agropecuária, todos os insumos, isso deu uma oportunidade tremenda. E, acima de tudo, esse equilíbrio com o meio ambiente, com a preservação dos recursos hídricos, está nos proporcionando, sim, essa ganho de produtividade, onde, sei lá, nas décadas início dos anos 2000, 90, você produzia 40, 30, 20 sacas por hectare. Hoje nós está batendo quase 80, 70 sacas. Então, assim, nós estamos muito a nos orgulhar do nosso agronegócio, da nossa agropecuária, e temos a nos orgulhar de gestão ambiental também. Contudo, precisamos investir. Hoje eu fiz um cálculo breve sobre o número de cadastros no estado de Mato Grosso, onde conheço um pouco mais. Tem algo em torno de 80 mil propriedades cadastradas. Já feitas no CAR, inscritas no CAR. Inscritas no Cadastro Ambiental Rural. Contudo,
validadas hoje, analisadas, 696, se não me falha a memória agora. De 80 mil? De 80 mil. 696 não validadas. Não dá nem 1%, ou seja, nós precisamos aprimorar a tecnologia, colocar ciência, colocar ferramentas automatizadas. Nós estamos na época em que a geladeira já conversa com a gente, o celular, você pede para ele fazer uma leitura de um texto enquanto você está fazendo alguma coisa, ele já está lendo também. Não, fora isso, você liga o carro, ele diz 6 minutos até em casa, ele sabe quanto tempo e para onde você vai, onde você mora. A tecnologia está aí para isso, né? Justamente. Então, por mais que nós coloquemos aí pessoas, como o Estado do Mato Grosso fez recente, agora colocou mais técnicos para analisar, há um entendimento, já recentemente tivemos um congresso aqui em São Paulo também, que debateu tecnologia da informação voltada para a gestão ambiental e para o agronegócio, que nós temos que colocar mais tecnologia, mais investimento, para nós ganharmos em capacidade também de gestão. Eu tive uma ideia. Tive uma ideia com esse pagamento de serviço ambiental, investimento em tecnologia, já conversamos, eu já volto com essa entrevista porque agora é a hora de esclarecer a sua dúvida. Não é verdade de hoje, o assunto é licenciamento ambiental. A pergunta é a seguinte, é verdade que se eu tiver licenciamento ambiental de um órgão estadual ou municipal, os órgãos federais ou estaduais, que não sejam aquele que me licenciou, podem opinar nesse empreendimento ou nesse negócio? Eu vou dizer a resposta para vocês que não é tão simples assim no próximo bloco, ok? Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta a gente continua com a conversa com o nosso engenheiro florestal André Babi, que é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas também. A gente volta já. De volta com o nosso Ação Sustentável. No primeiro bloco do programa, nós deixamos em aberto a questão do licenciamento. A pergunta era se era verdade que um empreendimento licenciado por um órgão não poderia ser questionado por outros órgãos. E, infelizmente, isso não é verdade. Não interessa se você tem o licenciamento de um órgão estadual, porque o órgão federal pode sim embargar aquela atividade se ele entender que há alguma omissão ou se há algum abuso. Ou se você tem o licenciamento do município e o Estado entende que aquele licenciamento teve algum tipo de erro, ele pode sim intervir. Então, para que a gente tenha segurança, porque a pergunta é, ok, se eu não posso confiar nem naquele órgão que me licenciou, como é que eu vou estar seguro para fazer os investimentos? Existe uma lei, que é a Lei Complementar 140, que ela diz quem tem competência para licenciar o quê. Então, nas partes de investimentos em bens que vão atingir alguma coisa federal, um rio federal, o subsolo, que é patrimônio da União, o mar territorial, quem tem que fazer esse licenciamento são os órgãos federais, IBAMA e ICMBio, se estiverem em unidade de conservação. Se for referente a desmatamento, se for referente a alguma construção de uma granja, por exemplo, o Estado é que tem a competência para licenciar, porque o impacto é regional, não é um impacto nacional e nem atinge bem da União. E se o impacto for apenas local, uma coisa menor dentro de um município que tenha a capacidade de fazer esse licenciamento, tem alguns municípios que não têm Secretaria de Meio Ambiente, esse município pode fazer o licenciamento. Então, preste atenção em quem tem essa competência para fazer esse licenciamento e aí você está seguro, ok? E se você tem alguma dúvida, né? Se você tem alguma coisinha aí na sua cabeça, quer saber se aquilo que você ouviu por aí é verdade, manda sua dúvida aqui pra gente. É só mandar para o nosso WhatsApp, que é o 11 94 258 9183, ou você pode entrar em contato direto aqui com a nossa produção pelo telefone 11 3131 3719. E agora é a vez da participação de quem ajuda a gente a produzir o nosso programa. Vamos ao Pode Falar. A Conab, de vez em quando, não comete um erro. É pontual, às vezes, quando tá. Você também, eu também. Então, tem produtor que deve ter mais de um fazendo coisa errada por aí. Mas, na média, é gente séria que trabalha, pô. Então, quando sai na imprensa, às vezes, que tem muito agrotóxico no pimentão, ou que o Brasil está desmatando, está plantando em área desmatada, está destruindo a natureza. Ora, a agricultura pressupõe
a prática agrícola pressupõe alguma alteração da natureza. E o que o Brasil tem feito é uma alteração mínima. E, na média, os produtores fazem as coisas direito. E a gente tem que trabalhar em cima de números, em cima de fatos. E a gente continua a nossa conversa, que está afiada aqui com o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, ex-secretário de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso, André Babi. André, a gente acabou aí o bloco anterior conversando a respeito de precisa investir muito, de 80 mil cadastros que o Mato Grosso tem 690 analisados. Quer dizer, vamos fazer uma conta? Se houver, qual que é a média de tempo de análise desses cadastros? Eu fiz um breve cálculo hoje, né, conversando com alguns colegas, analistas de meio ambiente, tem uma média de 16 cadastros aprovados por mês. Se nós formos nesse ritmo, nós vamos, para chegar em 80 nós mil? Vamos demorar pouco mais de 400 anos. Então, é preciso, de fato, botar ferramentas automatizadas. Acima de tudo, o Mato Grosso passou por um processo de operação voltado para o cadastro ambiental rural, que até me prejudicou bastante em termos de profissional, mas nós estamos mostrando toda a situação como ela é e que é preciso colocar tecnologia. Quanto mais você apura sistemas, apura matrizes hoje de suporte à decisão, você facilita, operacionaliza e o poder público vai fazer o que ele sabe fazer, que é fiscalizar, regular, fazer a mediação entre o uso do recurso natural e não colocar esse funil invertido, né? Você estrangula muito a entrada e tem uma dificuldade para sair. Por exemplo, eu costumo fazer uma comparação, Samanta, se me permite, com o nosso registro de CPF na Receita Federal. Claro, então, acho que tem tudo a ver. Todos fazem o cadastro. A Receita Federal não faz restrição nenhuma, você declara. Dentro do cadastro... Imposto de renda. Isso, ele faz uma análise automatizada. Ele cruza dados e aí quem caiu na malha fina vem prestar esclarecimentos. Você tem a oportunidade de retificar, você tem a oportunidade de apresentar seus comprovantes. E é uma outra etapa. Mas isso você já passou por vários processos de análise. Eu acredito que o CAD tem que ser desenvolvido algo semelhante em termos de metodologia. Então, duas observações aqui. Primeiro, a necessidade de tecnologia, que você acha que é uma porta para agilizar esse processo, tanto de análise quanto de liberação, fazer um link com este pagamento por serviço ambiental ou com essa aceitação de recursos externos para que nós possamos, por que não, financiar um sistema se você tem todos automatizado. Os ativos, né? Sua opinião sobre isso. E depois, você falou de uma operação até que te prejudicou. De fato, a Operação Polígono aconteceu lá no Mato Grosso, sim, porque existiam alguns técnicos que estavam fazendo algum tipo de adulteração de mapas e coisas assim. Então, duas perguntas. A primeira, você acha que a informatização, implantar, colocar, enriquecer com tecnologia esse sistema, pode vir de um Fundo Amazônia, esse recurso pode vir do exterior, quando nós provarmos que isso vai melhorar a sustentabilidade, e isso pode ser uma fonte de filtro, de evitar a corrupção? Sem sombra de dúvida, Samanta. Nós temos tecnologia hoje de uma forma tão abrangente, né, nós estamos indo para a parte artificial da coisa, né? Inteligência artificial, internet das coisas. Que hoje você pega um aplicativo de determinado automóvel e chega a algum lugar, você já sabe a distância, quanto tempo você vai chegar, você já se comunica, você pede alimento, você tem uma interatividade tremenda. E nós precisamos ganhar essa interatividade para fazer a gestão ambiental. E isso, obviamente, você tira qualquer análise prejudicada, você tira a análise de problemas de corrupção, você tira adulteração de algum dado. Isso. Agora, por trás, você precisa criar uma base de dados muito boa. Recentemente tivemos um debate sobre imagem de satélite. Nós precisamos ter um ganho de resolução de imagem de satélite no Brasil. Ainda costumeiramente trabalhamos com imagem ainda de uma resolução baixa daquilo que a gente precisa enxergar. E já é boa, mas ela não é boa para o que já existe. Justamente. Né? Em média, trabalha-se com uma imagem de 30 metros, que seria aí do Landsat ou do CIBES. O próprio Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais trabalha com esse tipo de imagem também. Mas nós precisamos ganhar em termos de resolução. Hoje você tem o Google, né, prestando um monte de serviços. O Google Earth, de graça, você consegue numa resolução super bacana. É possível. Com esses serviços ambientais que foi citado por você muito bem,
com o cadastro ambiental, todos esses ativos, nós precisamos sentar em qualquer mesa de negociação no mundo e assim captar recursos efetivamente para implantar isso, efetivamente né? Para fazer implantar, né? Para dizer, você está a fim de me ajudar a fazer a conservação do meio ambiente brasileiro? Então me ajuda a implantar esse sistema, trazer tecnologia para dentro disso, para avaliação de CAR, validação, que a gente vai fazer com que o meio ambiente seja muito melhor cuidado. Eu acredito nisso. Até porque o primeiro passo do ganho é a manutenção da floresta em pé. Se você tem a manutenção da floresta em pé, você já lidou com o resgate do carbono, dos gases de efeito estufa na sua essência. Então, assim, o Brasil está num momento muito oportuno de pautar isso novamente a nível de mundo e fazer as negociações devidas. Aí nós temos as nossas lideranças políticas, institucionais, para fazer esse debate. Estão se comunicando mal, mas a gente vai ajudar. Deixa eu perguntar um pouquinho de você. Você está aqui em São Paulo, falei doutorado é mestrado, né? Isso. Você é de pesquisa da FGV, você está fazendo mestrado em quê? Eu estou na área de administração e gestão para competitividade, né? É um mestrado que eu escolhi assim a dedo, e a minha linha de pesquisa é sustentabilidade. Eu gosto muito da parte do agronegócio, é uma área desafiadora que eu gosto de envolver o ganho de competitividade através da manutenção do recurso natural, mas o meu trabalho em termos de entrega de pesquisa, eu estou fazendo uma análise de implementação das unidades de conservação brasileira, mais especificamente as de proteção integral, que são os parques nacionais. Só pepino, o cara gosta de problema. Menos nos meus números, menos de 10% das unidades de conservação estão regulamentadas, foi feita a regularização fundiária, e desses que foi feita ainda tem conflito. É muito baixa a regularização fundiária das unidades de conservação no Brasil. Até mesmo o plano de manejo, que eu chamo que os pilares para implementar uma unidade de conservação, tem vários, mas o básico seria o plano de manejo, o conselho consultivo, a parte de orçamento financeiro, estão muito aquém do que são necessárias. Então, a proposta é discutir oportunidades de parcerias público-privadas para que a gente possa implementar essas unidades. Tem exemplos no mundo, Inglaterra, Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido, o próprio Estados Unidos é protagonismo nessa questão. Não, e a gente vai para lá para visitar os parques. Justamente. E aqui não dá para visitar os parques porque não tem estrutura nenhuma. Então, você visita que é o Parque Nacional do Iguaçu, que é o único que dá lucro. Porque é uma parceria público-privada implementada, né? E por princípio, assim, quando a gente conhece, tem a oportunidade de conhecer a beleza cênica, o recurso natural e saber do seu benefício, a gente passa a cuidar. Exato. O fazendeiro faz isso, o produtor rural faz isso. Quando ele sabe que, se eu preservar essa vegetação aqui, a minha mina d'água aflorou novamente. E assim é o princípio para a unidade de conservação também. Então, discutindo essa proposta, a oportunidade é, quem sabe, trabalhar as concessões dos parques nacionais como um modelo de negócio e colocar a oportunidade das nossas lideranças políticas para, quem sabe, implementar. Então, maravilha. É um trabalho muito gostoso de se fazer. Muito bem, André, você vai colaborar muito com o Brasil ainda, tenho certeza. Muito obrigada pela tua presença. Sempre muito bom falar com você, sempre enriquecedor. Venha sempre que quiser. Obrigado, Samantha. É uma honra falar com todo Terra Viva, né, o seu público. Obrigado novamente por uma oportunidade de falar contigo. É um prazer sempre poder contribuir um pouquinho com o nosso Brasil e falar de meio ambiente, falar de agronegócio, porque é enriquecedor. O brasileiro deve se orgulhar do que nós temos aqui. Eu me orgulho muito de ser brasileiro e de trabalhar no Mato Grosso, nessas frentes que eu gosto bastante. Muito bem, muito obrigada. Gente, depois dessa aula, nós vamos agora ao Ideia Sustentável. Hoje vamos mostrar um projeto que pretende levar o conceito de educação hídrica para todos, começando pelo poder público e, claro, terminando na gente. Em tempos em que se fala muito em crise hídrica, ver uma cena assim até enche os olhos. Atualmente, o cenário não está tão complexo quanto o enfrentado na crise hídrica de 2014, mas a água também não está tão disponível assim. Para ajudar a reverter essa cultura da poluição, o consórcio PCJ começou o projeto Gota d'Água. O programa, que começou em 2015, leva ações de preservação ambiental para grupos da sociedade. Hoje todo mundo sabe o que deve ser feito. Falta a gente criar mesmo uma consciência nas pessoas, pararem de ser preguiçosas mesmo e fazerem a atitude certa. Então a gente parar de responsabilizar o outro
e nos colocar como agentes da mudança. E é isso que esse projeto tenta desenvolver. Então, tornar cidadãos que são agentes da mudança e não que ficam somente cobrando e colocando a culpa nos outros. Nesse ano, o tema é Desafio Água e Saneamento. Essa questão de nós trazermos outros municípios para discutirmos juntos é de extrema importância, né? Porque pouco resolve nós tratarmos o nosso esgoto se os municípios que estão ao nosso redor também não tratarem, né? Então, o fato de nós trazermos aqui municípios da região para discutir a questão da água, discutir a questão de saneamento é de extrema relevância. A ideia é que essas pessoas saiam daqui como agentes que vão replicar a importância do saneamento e da preservação dos rios para mais pessoas dos municípios. E de acordo com a gerente técnica do consórcio PCJ, tem dado certo. A gente precisa mudar, já passou da hora da gente mudar, porque a partir de agora, ainda com as mudanças climáticas, isso tende a se intensificar, né? A falta d'água ou a má qualidade desse recurso tão importante. E o Ação Sustentável fica por aqui. Se você quiser rever o conteúdo deste programa, é só acessar a nossa página na internet, www.tvterraviva.com.br ou no novo aplicativo do canal, disponível no Google Play. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Ação Sustentável.